Gente, vamos agora falar de mulheres. Mulheres, tanta coisa, né? Em busca da realização, a gente tem mais coisas ainda. O caminho da realização, aliás, não só das mulheres, qualquer ser humano, sempre é permeado pela família e pela carreira profissional. Agora, muitas mulheres sofrem quando elas tentam conciliar essas duas áreas da vida, né? Carreira e família. É um desafio e tanto. No mercado de trabalho, a remuneração média dos homens ainda é 22% maior que a das mulheres, segundo os dados recentes do IBGE. Uma outra pesquisa, que é a do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que por conta da pandemia, há mais mulheres fora do que dentro do mercado de trabalho. E para conversar sobre estes desafios e pensar em maneiras de transformar esse cenário, porque, claro, a gente quer transformar, né? A gente quer mulheres realizadas. Eu converso com a advogada, a doutora Ana Bernal. Seja muito bem-vinda. Olá, muito bom poder conversar contigo. Você também. Ai, é muito duro a gente não poder abraçar, mas vai passar. Vai passar. Logo, logo estaremos todos vacinados e passará sim. Doutora, eu fico pensando, puxa, as mulheres já conquistaram muito, né? Se a gente olhar lá atrás, outro dia você trouxe mesmo fez pra gente uma linha do tempo. Uma linha do tempo, e foi muito legal, porque a gente viu quantas conquistas. Mas a gente ainda tem tantas coisas, né, pra conquistar. Principalmente no mercado de trabalho, a conciliação do mercado de trabalho, a mulher profissional e a maternidade. É um desafio, nós sabemos, Cláudia, você também é mãe, eu também sou mãe, e a gente tem carreiras profissionais, e o que acaba acontecendo é que a mulher, muitas vezes, acaba ficando com um sentimento de ambiguidade entre o medo e a esperança. Ser mãe é algo sublime, como acho que a maioria das mulheres, eu não digo todas, mas a maioria das mulheres se tornou uma nova mulher depois da maternidade. É algo tão fundamental para a mulher e tão importante. E para o mundo, porque afinal nós precisamos que a mulher traga novas vidas, mas ainda tem muitos medos em relação à evolução da sua carreira profissional. Então, começando um pouquinho lá atrás, o que aconteceu? No mercado de trabalho, anteriormente, a mulher não era presente, era apenas o homem que se fazia presente no mercado de trabalho. Com o passar do tempo e na Segunda Guerra Mundial, muitos homens foram para a guerra, voltaram sequelados ou muitos foram a óbito e a mulher precisou ir para o mercado de trabalho. Só que ela era explorada, uma mão de obra muito barata, submetida a condições às vezes até desumanas e, quando não, em questões de insalubridade. A partir daí vieram alguns direitos aqui no Brasil, foi tardia também esse ingresso da mulher no mercado de trabalho, e a Constituição de 1934 é que amparou direitos às mulheres, foram as primeiras, as primeiras garantias que a mulher teve para ir para o mercado de trabalho sem ser com aquele regime que ela tinha de praticamente escravidão ou de uma mão de obra feminina totalmente exploratória. Então ela assegurou que a mulher não fosse demitida na maternidade, que tivesse condições, trabalhasse em condições não salubres, que ela tivesse acompanhamento médico durante a permanência na empresa quando a mulher estivesse grávida. Amparou o horário de trabalho de 8 horas, que até então ela trabalhava ad eterno, até começava, tinha horário para começar, não tinha horário para trabalhar. A partir daí, muito mudou a legislação trabalhista e evoluiu também em relação às mulheres na época da maternidade. Então, a mulher ganha estabilidade, não pode ser demitida durante esse período, e outras empresas já preocupadas em perder esses talentos, porque veja, a empresa também perde, tem ali mulheres que são capazes e que exercem muito bem o seu papel enquanto profissional, e se afastam porque a maioria das mulheres, quando tem o primeiro filho, sequer retorna para o mercado de trabalho. Então, as empresas já preocupadas com essa questão, elas estão se organizando em programas para dar para as mulheres essas condições de poder exercer a maternidade durante o período que ela trabalha. Então, creches, salas de amamentação, a mulher é liberada no período por lei obrigatório para amamentar esse filho, e outros programas que ajudam sim essa mulher a ter uma carreira profissional menos sobrecarregada. Porque o que é que acaba acontecendo, Cláudia? Quando vem um filho, e hoje em dia ele vem, na maioria das vezes, após os 40, para a mulher que está
profissionalmente na carreira profissional porque ela não quer regredir. Então aí um sentimento de medo e de esperança. Por que medo? Porque ela pode sim não ter mais as condições de evoluir na carreira. Tanto que uma pesquisa demonstra, Cláudia, que as mulheres que chegam a cargo de gestão ou diretoria executivas são 49,9% mulheres que não têm filhos, contra 19,3% dos homens. Então veja, a mulher quando não tem filhos, ela fica com mais tempo para se dedicar à carreira profissional. Isso é uma falha da nossa sociedade, porque ainda se vê a mulher sendo a única responsável pelas tarefas domésticas e pelo filho. Então eu acredito e defendo isso, que se houver uma divisão mais igualitária das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos, de levar no médico, de buscar na escola, se isso for dividido entre o casal, a mulher tem mais condições de evoluir na sua carreira profissional e não precisar retardar tanto a maternidade. Agora, isso é importante também, eu acho que ser divulgado para que as mulheres percebam que elas precisam aprender a delegar, aprender a confiar, né? Porque eu vejo também muitos homens que se omitem da função, mas também vejo muitas mulheres que abraçam essa função e não dão espaço para os seus maridos. É verdade. Né? Que não, eu que faço. Não, deixa que eu dou banho, você não sabe, quer dizer, e afasta até o marido dessa possibilidade. Então, se a gente luta por uma possibilidade, a gente também tem que abrir espaço nas nossas casas, nas nossas famílias, para essa possibilidade, né? Eu penso assim. Sim. Mas a gente vai conversar mais um pouquinho, me dá 2 minutinhos e eu volto pra gente continuar, viu? Nesse meio tempo, eu quero saber a sua opinião. Você pode mandar lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, pode mandar no da Rede Vida, até no meu, Cláudia Tenório Oficial. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre esse assunto? É importante pra gente, pra mim é importante de conhecer, tá certo? Porque a gente tem que sempre pensar numa vida cada vez melhor. Não só pra gente, mas pra você, que é o nosso foco. Vamos lá, doutora Ana Bernal. Ai, falei besteira aquela hora das mulheres terem que ter essa consciência de dividir essa tarefa com os homens? É fundamental isso, Cláudia. Até porque hoje, com a vinda da pílula, a gravidez ela é uma coisa organizada, geralmente desejada, e a medicina ajudou a ter a gravidez planejada. Então, se a mulher consegue ter esse planejamento, por que não ter esse compartilhamento? O filho é de ambos, não é da mãe e não é do pai, é do pai e da mãe. Eu sempre digo isso aos clientes que às vezes brigam pela guarda dos filhos, assim, mãe, o filho não é seu, pai, o filho não é seu, é de ambos. E às vezes não é tão fácil a mulher entender isso, porque ela se sente um pouco ali dona da situação. Claro que quando a criança é amamentada pelo peito, não tem essa possibilidade. Porque aí ela o pai não vai ter como dar mamar, Exatamente, depende exclusivamente, mas por isso a legislação ampara a mulher nesse período, tendo estabilidade, tendo a possibilidade do afastamento na licença maternidade, justamente para permitir que ela possa fazer essa amamentação. E depois que está na empresa, ela pode sair até meia hora mais cedo ou entrar mais tarde para poder que continue dando a amamentação. Então, o que acontece é que a mulher também precisa de mudanças. A gente não pode colocar a responsabilidade para um, porque o filho, o fato é de ambos. Mas, na questão do emprego, impacta sim na vida da mulher. E o que a mulher acaba fazendo quando opta por ser mãe, ou seja, tem que optar entre evoluir a sua carreira ou ser mãe. E aí ela acaba deixando passar o período fértil da mulher, porque existe, gente, a gente não é ad eterno, e ela acaba tendo a projeção dessa maternidade após os 40 anos. O Ministério da Saúde demonstrou que cresceu 49,9% o número de mulheres que têm filhos após os 40 anos de idade, isso nos últimos 20 anos. Então é uma realidade brasileira. A mulher brasileira, de fato, está preferindo ter os filhos mais tardiamente para que possa primeiro ter
o seu sucesso financeiro, o seu sucesso profissional e depois constituir ali a sua prole e a sua família. Isso não tem nada de errado, Cláudia. A mulher tem que escolher, mas tem que ter algumas cautelas médicas, e aí é o médico que vai orientar, porque nem sempre a mulher depois dos 40 tem a mesma aptidão, porque o período fértil é muito mais cedo, mas a mulher acaba se vendo nessa situação com receio de ter prejuízo aí na sua parte financeira em consequência do trabalho. Resumindo, é bom, mas é duro ser mulher. Mas é um prazer muito grande ser mãe. Doutora, eu acho que é das coisas mais sublimes realmente para a mulher. Eu também acho, é maravilhoso. Eu tenho uma questão que me incomodou um pouco na semana passada, semana retrasada. Me caiu de paraquedas, assim, uma pauta com um advogado, e ele falava da lei da alienação parental. E ele colocou tudo aquilo que ele imaginava, e depois eu recebi algumas mensagens no meu direct. Algumas mulheres ficaram muito chateadas porque ele defendia que acabasse, não era? Ou que continuasse? Não, que acabasse a lei da alienação parental. E algumas mulheres ficaram muito revoltadas. Como é que vocês deixam um advogado falar isso, né? Na verdade, eu tenho controle sobre a minha fala, não Sim. sobre a fala do meu entrevistado, Sim, né? sim. Mas, de toda forma, eu queria saber de você, que é uma mulher que defende a causa das mulheres, que está por dentro de tudo isso, qual que é a verdade que envolve essa lei? Continua, não continua? Então, na verdade, Cláudia, a alienação parental, ela pode ser praticada tanto pelo pai quanto pela mãe, não é só pela mulher, atenção. Existem muitos pais, sim, que praticam alienação parental, mas também existem muitas mães. O que é alienação parental, muito rapidamente? É quando um dos pais, o pai ou a mãe, começa a ter atitudes com aquele filho de uma forma que o afasta do outro. A sua mãe não presta, o seu pai não presta, eu não quero que você vá no seu pai, eu não quero que você vá na sua mãe, porque ele vai te prejudicar. Até chegar a um ponto que essa criança não quer mais fazer o exercício de visitas com o pai ou com a mãe. Como nós identificamos a alienação parental? Através de uma perícia judicial. Não é o juiz, não sou eu advogada, não são os pais que vão dizer se está ou não caracterizada a alienação parental. É uma equipe multidisciplinar que vai ser destinada para avaliar aquela criança para ver se há ou não alienação parental. Cautela, muitas vezes quem acusa é a mãe e vem a alienação parental feita por ela. E o inverso também acontece. Então, existe ali uma linha muito tênue entre a alienação parental, onde leva alguns colegas a defender que termine. Não é a minha posição. Não é saudável para uma criança submeter a algumas sessões. São pessoas super profissionais, tem assistentes sociais, tem psicólogas, mas é uma rotina totalmente diferenciada que a criança passa. Ela sai da sua casa, da sua escola, vai para o ambiente de fora, o que é um ambiente diferenciado para essa criança, se até para nós, quem não está acostumado, sente, imagina uma criança. Mas tem casos, Cláudia, que é necessário. Caso contrário, essa criança vai continuar sofrendo essa alienação parental ou por um ou por outro, e lá na frente os prejuízos para retornar essa criança ao seu estado normal é difícil e às vezes impossível. Às vezes você não consegue mais no adulto reverter a imagem que ele fez da mãe ou do pai. Claro. Não, e eu também não sou contra terminar essa lei da alienação parental, não. Eu acho que a criança tem que ser protegida sempre, né? Eu sempre. sou super a favor de ter profissionais especializados para olhar de perto essa situação. Infelizmente, pais imaturos e mães imaturas destroem uma criança. E a gente não pode permitir isso mesmo. Não, então, a criança é o para futuro quem do se país. sentiu ofendido, falou, nossa, como é que a Cláudia deixou? Eu realmente não tenho controle sobre a fala das pessoas, dos entrevistados aqui. Mas a minha opinião é essa. Também sou contra. Tem que manter essa lei da alienação parental. O ideal seria que nós não precisássemos, ou seria seja, maravilhoso, que nem né? o pai nem a mãe praticasse esse ato. Mas se isso é praticado, isso tem que ser O detectado ideal e tem que ser seria parado. que pai e mãe só casassem depois que fossem maduros. O ideal seria que todo mundo Proteger- fizesse terapia para melhorar a Exatamente. cabeça. Proteger os filhos, que é a obrigação claro, do pai e da gente. mãe.
Mas infelizmente a gente sabe que não é assim, mas a gente está caminhando. E com profissionais Melhorando. como a doutora Ana Bernal, a gente vai chegar lá. Obrigada, Muito Cláudia, obrigada. obrigada a pelo você. papo, obrigada por me ajudar também nessa questão aí que ficou delicada para mim. Tá bom? Imagina. Obrigada a você e obrigada a todos que nos assistem. Uma boa tarde. Tchau, tchau. E ó, eu quero te convidar para entrar no grupo de apoio da doutora Ana Bernal, que cuida de mulheres que estão sofrendo abusos emocionais e físicos, que é O Limite do Amor, lá no Instagram, O Limite do Amor, tá? E siga a doutora advogada Ana Bernal, porque ela tem um conteúdo riquíssimo, que ajuda muito. Eu amo o seu conteúdo, tô sempre lá te acompanhando. Obrigada, Claudinha. Muito Foi obrigada. um prazer. Tchau, tchau. E você? Cadê? Como é que você tá? Tá se cuidando também? Tá fazendo o melhor por você? Tá acompanhando as novidades? Ou tá sendo guiado aí por alguém na sua vida e deixando a vida passar sem se olhar e sem se amar? Tem que se amar, minha amiga.